Eu vou trazer para vocês alguns trechos agora do julgamento, porque aí também fica mais fácil da gente entender as alegações que foram utilizadas ali pela PGR e a confirmação das provas e das condenações pelos ministros, né? Porque também eu sei que o voto fica extremamente cansativo, mas eu coloquei um trechinho para vocês verem como que funciona, tá? Ali naquele momento final, que foi quando eles deram aquele intervalo, e aí depois voltou o Cristiano Zanin. Eu lembro que estava até começando o barzinho das meninas já, mas aí o Zanin voltou para poder proferir o voto. Isso é necessário ser feito para que o secretariado anote, escreva o voto, tá? É um instituto formal ali durante o julgamento. E nós acompanhamos, mas eu vou trazer para vocês de uma forma mais esmiuçada. O que é importante dizer sobre o voto o voto não, o acórdão, né? Porque foi proferido pela turma do STF. De que depois de um determinado tempo de condenação, gente, quando você tem ali uma pena base passou de 8 anos, aí não tem como não começar em regime fechado, tá? Então é o famoso sobrou para todo mundo. Quem que se deu bem nessa história? Vamos colocar assim. Mauro Cid, tá? Mauro Cid fez a delação premiada, os ministros reduziram muito a condenação do Mauro Cid, tá? Não vou mentir para vocês, no Brasil não funciona regime semiaberto, a gente não tem aqueles albergues, aquelas colônias para que os condenados, eles cumpram o regime e, literalmente, o Mauro Cid, ele vai cumprir esse regime aí com algumas restrições, mas ele se deu muito bem, gente. 2 anos para tudo isso que aconteceu não foi nada. Vocês viram, foi no mínimo 22. Então, assim, essa delação premiada aí foi mais do que um prêmio, viu? Esse daí ele acertou na loteria, tá? Então, assim, eu quero deixar essa crítica aqui à dosimetria do Mauro Cid. Eu conversei com alguns colegas advogados também que falaram a mesma coisa. A delação premiada, ela não pode ser um instituto que extingua a punibilidade do agente. Ela tem que ser um benefício, então ela reduz ali, dá aquela amortizada na pena, mas ela não pode simplesmente reduzir uma pena que seria de 22 anos para 2 anos, né, gente? Então, assim, só essa crítica que eu queria fazer aos ministros. Agora eu vou trazer para vocês alguns trechinhos, algumas trocas engraçadas entre os ministros para a gente também dar uma desopilada, e aí depois eu vou falar da pena de cada um para vocês e a repercussão que o julgamento teve na imprensa internacional. Ao contrário do que dizem, por conta do presidente Trump e do Bananinha e de Paulo Figueiredo e dos filhos do Bolsonaro, na imprensa internacional, principalmente na Europa, todos estão com os olhares atentos no Brasil, principalmente naquela parte do processo que fala sobre o punhal verde-amarelo, que era a tentativa ali, o planejamento de tentar matar o vice-presidente Geraldo Alckmin, Lula, o Alexandre de Moraes. Então, isso ficou bem feio na imprensa internacional, tá? Foi um fato que eles chamaram de plano sinistro e que eles estão acompanhando o julgamento justamente por esse trecho, tá? Por essa questão no processo que é muito grave e que as pessoas esquecem. A gente fica falando muito sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o golpe de Estado, tal, as nossas instituições, mas existia um plano para simplesmente matar os nossos governantes e o Alexandre de Moraes, gente. Tipo, meu Deus, né? E isso teve uma repercussão na imprensa estrangeira, e eles acompanharam o deslinde desse processo por essa questão. Então, é importante trazer esse fato. E agora eu vou trazer para vocês alguns trechos, e eu peço que vocês continuem pingando. Estamos aí
né, no primeiro bloco do nosso programa, mas que também já se encaminha o primeiro bloco para os minutos finais. Então vamos pingar, ainda falta R$ 187 para a nossa meta, prestigiar toda a cobertura do nosso julgamento. Essa Semana das Mulheres, que essa semana foi das mulheres aqui no canal, da Xanda Fontes, da Sara Miranda, e no STF, a Semana da Carmen Lúcia, gente. Porque, afinal de contas, foi a Carmen Lúcia que através do seu voto, condenou o núcleo golpista. E eu vou trazer, inclusive, ela aqui na primeira bordoada que ela deu durante o processo. Então, pinga, meu povo, vamos lá, vamos prestigiar o nosso trabalho. Curiosamente, presidente, nem se pode discutir neste processo a legitimidade da legislação que é apontada pelo Procurador-Geral, porque a Lei 14.197 tem no seu autógrafo, ou seja, a assinatura da proposição legislativa que é sancionada e que, então, transforma aquela proposta em lei, quem assina a Lei 14.197 são 4 dos 8 réus nesta ação. Jair Messias Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres, Walter Souza Braga Neto e Augusto Heleno Ribeiro. Eles é que assinam este projeto de lei. Então, não apenas é legítima, foi feita pelo Congresso e promulgada na forma da Constituição, como ainda não se podia dizer que não se desconhecia que tentar abolir o Estado ou atentar contra os poderes, porque 4 dos 8 são exatamente os autores, os que têm a autoria do autógrafo desta lei. Curiosamente, presidente, nem se pode discutir. E aí, o que é legal, gente, falar sobre essa questão da Carmen Lúcia, que ela nos traz aqui, eu comecei o meu editorial falando disso também, mencionando o Reinaldo aqui, é que, justamente, existe um princípio no direito que se chama a inexcusabilidade da lei. Então, ninguém pode alegar que cometeu um crime sem saber que é crime, tá? Isso é muito importante trazer, porque é um princípio do direito, e ela brilhantemente ainda comenta que não só sabiam o que era abolir o Estado Democrático, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, como essa lei foi assinada por Jair Bolsonaro, por Braga Neto e todos eles. Então ninguém pode falar que, porque não foi tentativa e papapá e papapá. Então o famoso tiro que eles deram no próprio pé, e aí é o famoso chora na cama, que é lugar quente, né, minha gente? Porque já era. E aqui eu vou trazer também para vocês um trecho do Xandão, em que ele já vai assim no Fux. Bau! Maravilhoso, inclusive. Bora lá. Só para destacar das imagens, o mesmo discurso. Intervenção militar, criado pela organização criminosa. Intervenção militar, Bolsonaro, presidente. Aqui não está Mauro Cid, presidente. Aqui não está Walter Braga Neto, presidente. Não está Garnier, presidente. Não está Anderson, presidente. Não está Ramagem, presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente, que insuflava tanto que, em algo lamentável, e em 30 segundos encerramos, com a camisa, com a figura do presidente, se destrói o relógio dado, vindo ao Brasil com Dom João VI. Todos se recordam isso. Ele também não está com a camisa de nenhum dos outros corréus, está com a camisa do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. Obrigado e prometo que não falo mais nada. Nem precisa, Xandão, já ficou claro. E o que é muito legal falar para vocês é que muitas pessoas disseram assim, também trouxe essa informação durante o julgamento, mas muitas pessoas durante a semana comentaram o seguinte, mas não teve o dano, mas não teve a violência e grave ameaça. Gente, as milícias digitais promovidas pela família Bolsonaro, pela extrema-direita,
A Carmen Lúcia traz isso num trecho, fala assim, hoje você consegue mobilizar o mundo sentado na sua casa através dos algoritmos. Ela fala isso num trecho logo no começo do julgamento. Logo no começo, quando ela começa a falar, ela dá-lhe, ela já manda do algoritmo. Já foi uma lapada que é para parar com essa história de falar que o Bolsonaro não estava no 8 de janeiro, gente. Então, quer dizer que, assim, o Elon Musk, ele não atenta à soberania do Brasil, sendo que ele é o dono do X. Então, ele não atenta contra a soberania do Brasil. Então, quer dizer que o presidente Trump, lá dos Estados Unidos, ele tem que fazer o quê? Ele tem que mandar uma tropa aqui para poder atentar contra o Brasil? Então, são ataques virtuais. E outra, durante o julgamento, também ficou demonstrado de que todos os comícios e lives que o Bolsonaro fazia, ele atentava contra o STF, contra as urnas eletrônicas e contra as instituições. Todo mundo chamava o Lula de ladrão, vocês se lembram disso? Daquelas lives durante a pandemia e do processo eletrônico, a questão de voto impresso, as urnas auditáveis. As urnas são auditáveis, como a Carmen Lúcia falou, inclusive em uma das sustentações orais que ela deixou muito claro. As urnas são auditáveis. Agora, a questão é questionar o processo democrático, porque é engraçado que o processo democrático ele só funciona para eleger o Bolsonaro, né? Agora, para eleger os outros presidentes do executivo, aí o procedimento democrático não funciona, né? Então, ali também ficou muito claro que se questionou as urnas. Para quê? Para justamente fazer parte desse plano do golpe de Estado, para justificar o golpe de Estado, que é pior de tudo, para justificar essa abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas a gente sabe que todos ali são incompetentes. Eu também tenho uma teoria de que eles são tudo cagão, tá? Ontem um amigo falou assim, eu acho que o Mauro Cid, a delação dele deveria ter sido desconsiderada, não sei o que. Eu falei, não, a delação dele tem que ser considerada para mostrar que eles são tudo cagão, que quando ele viu que ele ia ser preso, ele entregou todo mundo. Tem que mostrar que eles são assim. É assim que eles são. Golpista é assim, não tem culhão. Não tem culhão. Porque precisou ir lá chorar para as Forças Armadas para dar golpe de Estado. Precisou ir lá. Precisou ir lá bater na porta dos milico para dar golpe de Estado. E é o que eu falei ontem aqui. Nem os milico quiseram. Nem eles querem. Então, assim, era ali um motim de uma quantidade de pessoas que depois mobilizaram um monte de acéfalos, que são esses manifestantes bolsonaristas aí, que colocaram a vida em risco e o pescoço a prêmio para defender o seu mito, e muitos estão lá condenados. Muitos tiveram que fazer acordo com o Ministério Público para poder, de certa forma, ter as suas vidas de volta. Porque foram depredar o Congresso Nacional, amando de seu mito e dizendo que não fizeram nada, que foram lá orar pelo Brasil, que foram defender o seu presidente. Então, é muito importante, esse processo trouxe isso à tona. E tantos estão condenados e os seus mandantes também tinham que estar condenados. Porque eles foram os grandes algozes da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que aconteceu por esses executores que foram lá depredar relógio, depredar Congresso, sentar na cadeira do Xandão. E isso vocês podem observar, eu quero deixar um beijo aqui, beijo para o meu amigo e colega de trabalho, Vitor Panchorra. Vocês podem acompanhar no canal do Vitor, que ele é o cara para falar sobre isso. Ele que acompanha todos os processos do 8 de janeiro. Eu brinco que ele conhece mais que o Xandão, esses casos. Então, quero deixar um beijo para ele. Acompanhem o canal dele para vocês entenderem o que eu estou falando. Mas então, vamos lá, minha gente, que aqui tem uma parte que eu trouxe, que eu quero trazer para vocês, da Carmen Lúcia. E eu tô falando da Carmen Lúcia, nós estamos na semana aí das mulheres aqui nesse canal, então eu vou trazer a Carmen Lúcia desconstruindo um pouquinho aí o voto do senhor
foi uma vergonha nacional, né? Uma vergonha para a nossa democracia. E eu vou trazer para vocês aqui um trecho, e eu falo, pinga, prestigia o nosso canal. Gente, R$5, se todo mundo deixar R$5, a gente consegue bater a nossa meta. Bora lá, vamos ouvir a tia Carmen falar, vamos de informação. Quanto à organização criminosa, que é um tema que o Supremo Tribunal Federal tem enfrentado em numerosíssimas ações penais, em inquéritos, até em habeas corpus, nós muitas vezes nos debruçamos sobre as alegações sobre isso, a Procuradoria afirmou exatamente, e acho, e já antecipo que para mim fez prova cabal, de que um grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. Para mim, todo o estudo feito me leva aqui a concluir que há prova nos autos do desenvolvimento de uma empreitada criminosa dos réus, que, como foi apurado, se utilizaram de um modus operandi da denominada milícia digital para propagação de ataques ao judiciário, de uma forma muito especial ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, e a urna tem um peso enorme quando se fala sobre urna. A urna hoje é, efetivamente, algo do povo brasileiro. Qualquer manifestação que se tenha, até manifestações populares, nós temos a referência à urna, que é mesmo, como tudo que é público é do povo, mas neste caso como algo que foi sendo implantado para que a gente ultrapassasse problemas que nós já tivemos do sistema eleitoral brasileiro no início do século passado, e em tudo isso, essa propagação é importante, e somente com uma organização em que a gente poderia ter isso. Não são atos soltos, não é um que pensou isso e o outro também pensou, até mesmo a forma de divulgar que a urna não era crível, que havia fraude nas urnas, o que nunca foi questionado antes, até porque a urna foi implantada, urna eletrônica, de 96 para cá, sempre com o povo brasileiro atuando junto. Nós nunca cogitamos de aplicar a todo o povo uma novidade da urna, isso desde sempre, isso é um modelo, e por isso nós nos tornamos, o que não é comum nós assumirmos que temos no Brasil, a condição de sermos matriz de um modelo, matriz, portanto, para que se tivesse modelarmente um sistema de votação com a eficiência e a segurança e a transparência que nós temos. Que foi o que eu falei Tudo para que se vocês inventa a aí respeito agora. de algo é para plantar uma desconfiança, e mais adiante eu falarei, isso precisa de uma série de atos. Isto nunca é um ato isoladamente tomado, é fácil de ser considerado de menor importância. Quando se põe no encadeamento, é que se vê. Isso não vale só neste caso. Por exemplo, olha que interessante o que ela está falando. Esse processo ele foi caracterizado por uma cadeia de fatos e que o Fux tentou considerar como fatos isolados para desconstruir a condenação. Então é muito importante isso que a Carmen Lúcia está trazendo, que é assim, é um liame de coisas. Então tiveram manifestações, lives, incitação ao crime. Então não é um fato isolado. Aí a gente fala sobre o apito de cachorro. Eu não sei se todos aqui conhecem esse termo. O apito de cachorro é assim, quando tem manifestação, muitas vezes, como eles sabem que eles estão incitando um crime, o que eles fazem? Eles utilizam determinados termos que aí depois nos grupos do WhatsApp eles fazem a mobilização. Entendeu? Então, todas essas manifestações, aquelas lives da época da pandemia, são considerados os apitos de cachorro, que só realmente os seguidores do Bolsonaro, por conta das fake news ali, as mobilizações de grupo, eles conseguem entender qual é o plano que está por trás. Então, isso aconteceu muito nesse caso da tentativa de golpe e da invasão do Congresso. Então, toda a mobilização foi feita por WhatsApp, Telegram, rede social, por fake news. E aí, por isso que esses fatos eles têm que ser considerados juntos, de forma concatenada.
Por quê? Porque eles tinham um objetivo. Então, mesmo que às vezes não era uma coisa direta numa live falando, eu quero acabar com a democracia e tal, não, era todo um nhame de fatos. Então, questionar as urnas, questionar o governo eleito, questionar o Alexandre de Moraes, porque na época era presidente do TSE. Então, é importante o que a Carmen Lúcia está trazendo aqui nesse momento. Organização criminosa, que pratica uma série de crimes, e a gente fala, uma organização criminosa do tráfico. Pinga, meu povo, mas vamos quando prestigiar o nosso traficante trabalho. Faz um sequestro e ali se tem uma pessoa que leva a comida para o sequestrado. Nós colocamos essas pessoas todas porque elas atuam de forma indireta ou direta, mas de forma imediata ou imediata, e isso é feito desse jeito. Isso é a ideia de organização, isso é o conceito de uma organização criminosa. No caso de organização criminosa que buscava o poder, que queria atingir e sequestrar a alma da República, impedindo a validade do processo eleitoral, isso é muito mais grave e muito mais espalhado na sociedade. E eu lembro, presidente, que não é infrequente nem incomum, lamentavelmente, nestes tempos de tanta notícia sobre a tentativa de desmantelamento das instituições democráticas como pensada desde o final das guerras mundiais do século XX, desde então, nós temos a consolidação de modelos democráticos. E estes últimos anos em que a gente vê esta chamada erosão democrática, ou tentativa de erosão democrática, a questão eleitoral é posta no centro dela. A questão da validade da representação é posta no centro dela. No caso brasileiro, como nós temos um ramo do Poder Judiciário, que é a Justiça Eleitoral, que tem as mesmas tradições, o mesmo aparato, o mesmo rigor, que são próprios do Poder Judiciário, claro que isso é muito mais difícil. O que representa hoje para o povo brasileiro a Justiça Eleitoral? A urna, na qual o eleitor encontra só com ele mesmo naquela hora, tem um encontro marcado com a sua cidadania, com a sua condição cívica, e deposita seu voto. Desmoralizar esta urna não é um processo fácil, porque é uma crença, uma confiança que o povo tem nisso que ele vê acontecer. Bom, eu trouxe aqui essa questão da urna enquanto um instrumento de democracia. Justamente a democracia significa eleger os seus representantes, né? O povo elege os seus representantes através do seu voto enquanto cidadão. Então, é para isso que a democracia serve. E foi muito sério esse ataque às urnas, porque ela é justamente o maior instrumento de democracia que existe. E nós sabemos que, enfim, depois de tanto tempo de ditadura, a importância da manutenção das nossas eleições, né? E aqui a Carmen Lúcia explica muito bem isso. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.